Olá, bom dia, Tequitas. Tudo bem com vocês? Hoje, sábado, dia 30 de outubro, véspera do Dia das Bruxas, 10 horas da manhã, estamos aqui para começar mais um Papo de Amigurumeira. Essa é a quinta edição, não é isso? Bom, então vamos lá. Eu queria primeiro dar um pequeno aviso. Para quem se inscreveu no evento não, esquece evento. Para quem se inscreveu na semana Desafio do Amigurumi Criativo, não esquece de olhar no e-mail, porque depois que você faz a inscrição, põe o e-mail, vem na sua caixa de e-mail, vem um e-mail de confirmação, isso? Então você tem que clicar naquele link para confirmar que você vai participar da semana. Isso. Muito bem. Mais Você alguma se apresentou? coisa? Eu sou a Teca, que ninguém me conhece ainda, mas pode ser que alguém não conheça. Eu sou a Teca da Imaginalinhando e eu ajudo pessoas a criarem seus próprios amigurumis do zero. Então, e hoje nós estamos aqui em mais um Papo de Amigurumeira com a Thalita, minha filha, que é a mediadora da conversa, ou a quem coloca fogo na conversa, ou quem atrapalha a conversa, enfim, tá aí a Thalita. Tá. E vamos explicar, você falou tequitas. Bom dia, tequitas. O que são as tequitas? O que são as tequitas? Tequitas foi uma coisa que eu inventei, tá bom? Tequita é aquela pessoa que sabe que fazer um amigurumi é muito bom, mas que criar um amigurumi é libertador. Então eu achei assim legal, sabe? Colocar assim as tequitas no ar. Então, quem se considera uma tequita aí, por favor, levante a mão. Levante a mão. Eu sou uma tequita. Levante a mão, morceguinho. Inclusive, o morceguinho aqui hoje tá fazendo cena, né? Ele foi a estrela da última live Vira-Vira. Você tinha que mexer nele. Ele tava muito quietinho aí. Bom, e hoje a gente vai falar sobre um assunto que teve uma seguidora, né, que falou que gostaria muito de falar, saber sobre isso, enfim. Que é sobre roupas, acessórios para amigurumi e tal, né? Isso. E é um assunto um pouco difícil de lidar assim, porque além do mais um papo, né? Porque ela não vai ensinar nada então, aqui, né? De vou tentar como falar fazer, alguma coisa, mas vamos né? falar sobre isso. Só que a minha primeira pergunta... Não tem nada a ver com isso, quer ver? Não. Você costuma fazer roupas para amigurumis? Pois olha, assim, não era muito comum. Agora até ultimamente eu tenho cuidado um pouquinho mais quando eu faço um amigurumi fazer, não necessariamente roupa, mas fazer um acessório. Porque eu comecei a achar que eles ficavam muito pelados, sem nada. E de acessório você quer dizer o quê? Daí acessório é tudo, né? Por exemplo, o nosso morceguinho aqui, ele tá de pantufa. Isso aqui é uma pantufinha, né? Então, pantufa, sapatinhos, lacinho, sainha, e já vai para as roupas, né? Sainha, sapatinho, tênis, sapatinho já falei, tênis, cachecol. Então, tudo isso é acessório, que eu acho que dá mais uma personalizada. Mesmo, até, vamos falar um pouco de receita, né? Às vezes você pega uma receita pronta de um bichinho qualquer, uma boneca. Se você mudar alguma coisa, colocar um cachecol, colocar um lacinho, colocar uma tiarinha, sabe? Você já personalizou, já tem um novo amigurumi, sabe? Então, às vezes, criar amigurumi é assim, você começa de pouquinho, Vai aos né? poucos, né? Criando aqui, ali, criando a partir do que você já conhece. Eu sei fazer florzinha. Tá, então eu vou fazer uma, sei lá, uma raposinha, que nem eu fiz, né? Raposinha não combina com flor. Não, Mas sei lá, o elefantinho. Eu sei fazer florzinha, eu vou pôr uma florzinha no elefantinho. Pronto, já mudou o elefantinho. Né? Inclusive tem algumas seguidoras mandam foto das coisas que elas fazem com os vídeos que a gente tem aqui de passo a passo. E a raposinha, teve gente que colocou um coraçãozinho, teve gente que colocou cachecol, gente colocou boca, né? Porque essa que você coloca ali é a raposinha dorminhoca.
Ela não tem boca, né? Ah, ela tá dormindo, inclusive. Mas, então, cada pessoa acaba colocando... Sim, e assim, às vezes personalizar o seu amigurumi, você, além de dar uma carinha nova para ele, você apresenta uma releitura. O amigurumi, ele te permite várias coisas, né? Por exemplo, você vê um amigurumi, ou quando você for criar, né? Ah, mas eu quero fazer um pé maior do que o normal. Ok, você pode fazer. Né? Você pode fazer. O amigurumi te permite criar arte cubista, se você quiser, né? Então você pode fazer, pode personalizar como você quiser. Pode mudar as cores, pode... Na hora de fazer roupinhas, roupinha em especial, por exemplo, é um capítulo à parte. Tem, inclusive, cursos de roupinhas para amigurumi, né? Em crochê. Então, você fazer roupinhas em crochê é um capítulo à parte. Fazer vestidinho, sainha. Até esqueci de pegar, né? Pega lá. Pois é. Só um minutinho, tempo. Já volto. Gente, a gente vai pedir uma desculpa pra vocês, porque a gente tá meio sonolenta hoje. Então, se sair muita besteira aqui, desculpem, tá? Como a gente tá... Vocês sabem que a gente tá preparando a nossa semana, desafio do Amigurumi Criativo. Então, tem bastante coisa pra fazer. E a nossa gata tá deitando do lado do... do lado do negócio. Então, se sair alguma besteira é porque a gente tá muito cansada. Mas vamos lá. Ela tá pegando algumas coisinhas ali que são... alguns exemplos de roupinhas que ela fez pro curso, né? Pro curso Amigurumi por Teca. Não precisa pegar tudo, eu acho. Não, só esses aí. Tá. Então, bom dia para quem tá chegando. Muito bom dia para todas. Então, por exemplo, tem cursos que ensinam a fazer roupinhas de crochê para amigurumi. Né? Deixa só. E eu te perguntei se você costuma fazer. Você não costuma? Não, então. não costumo. Essa daqui, inclusive, eu desenvolvi para o curso. É uma jardineirinha, tá vendo? Aqui não é uma boneca, é um corpo de boneca só. Eu só desenvolvi a roupinha, uma jardineirinha. E depois que eu fiz essa jardineirinha, então eu fiquei pensando em várias outras coisas que eu podia ter feito. Mas aí, como eu falei, eu não costumo fazer as roupinhas dos meus amigurumis. Então, aqui é uma roupinha. Daí, aqui, esse eu tenho que mostrar bem perto, senão ninguém vai ver. Isso daqui é um sapatinho, um tênis, na verdade, né? Um tênis. Esse aqui também eu desenvolvi para o curso, né? Então, esse tipo de coisas, como eu falei, tem cursos especializados em roupinhas de crochê. Mas roupinha para amigurumi não necessariamente precisa ser de crochê. Você pode fazer de tricô, você pode fazer de tecido. Quando é de tecido, então a Thalita que me corrija, porque ela é bonequeira, ela faz as bonequinhas de pano. Em tecido, daí você teria que fazer o molde, acho que é isso, né? Fazer o molde, cortar, costurar. Então já é outra especialidade isso, mas é como fazer roupinha para uma boneca, por exemplo, né? Se você souber fazer isso, ótimo, né? Bom para você. Você tem uma outra opção aí de abre mais fazer, ainda o leque, de criar, né? os seus amigurumis, porque você pode fazer muita coisa, né? Inclusive, falando sobre costura com amigurumi, uma das bonequinhas até eu fiz uma parte da orelhinha dela, né? Aquela sim, Então isso é legal, que vocês podem usar outras técnicas. Você pode mesclar técnicas. Então, como eu falei do tricô. Eu não sei fazer muita coisa em tricô, mas eu já fiz um cachecol para mim. Ok, faz um cachecolzinho pequenininho pro seu amigurumi, sabe? Essa bonequinha... Esse aqui tem essa parte de tecidinho por dentro. Então, esse aqui, como a mãe não domina... costura porcaria nenhuma. Aí foi eu que fiz. Então, se você conhece outras técnicas, melhor ainda para você, porque daí tem uma enormes...
Ó, essa bonequinha, por exemplo, ela tá com vários acessórios aqui, além da orelhinha, né? Ela tem uma florzinha no cabelo, ela tem um cachecol, tem aqui uma florzinha no cachecol. Essa bonequinha é da Crochê Confete, tá? Não é minha, não. Só tô mostrando. Então, assim, acessórios para amigurumi, você pode usar qualquer coisa e não necessariamente roupinhas assim por cima. Você pode fazer, enquanto você está fazendo amigurumi, você pode, por exemplo, colocar um shortinho no amigurumi. Então, você vai fazendo a perna e já muda a cor, vira um shortinho. Faz listradinho para ser uma blusa. Então, assim, a roupinha do amigurumi, ela tanto pode ser colocada por cima, Você já vestir... tá fazendo todo o resumo do que a gente vai falar. Opa, desculpa aí. Não, pode continuar. Não, é que roupinha de amigurumi você pode vestir como essa daqui, né? Essa daqui fica legal em bonequinha que as crianças vão brincar, porque dá para você fazer com velcro, abrir e fechar, vestir por cima, essa coisa toda. Ou dá para fazer assim mesmo, fechadinha, né? Se for só decorativa. Mas dependendo do amigurumi, se for um amigurumi mesmo para bater, digamos, para uma criança brincar com vontade mesmo, dá para fazer ele já tecido no próprio corpo do amigurumi. Uhum. Vou parar de falar, então. A Célia falou, fica lindo mesclar tecido, boa ideia. Célia, então às vezes é coisa simples que a gente não pensa, né? Outra coisa que é interessante fazer, que a mãe faz muito, e acho que era legal você falar, é outros tipos de coisas, tipo miçanga, botãozinho. Então, né? Isso aí é uma coisa assim, que já antes até de eu começar a fazer amigurumi, eu gostava de fazer coisas com miçanga. Fazer flores de miçanga, fazer galinhos de miçanga. Então, acabou que eu aprendi a mexer um pouco com miçanga, pouquinho também eu fiz, né? Com miçanga. E aí, quando eu comecei a fazer amigurumi, até hoje eu tenho toneladas de miçanga aqui em casa, né? Miçanga, botãozinho, aquelas coisinhas assim, né? Então, quando eu faço amigurumi, às vezes eu coloco. Põe um lacinho, põe uma miçanga no meio, põe a bonequinha lá, bebê melancia, as sementinhas são miçangas, né? Aí aqui no bracinho eu coloco um botãozinho, né? Para parecer que articulado. Que é filhote do Gepeto, sabe? Meio Pinóquio, assim. Então, eu acho bonitinho isso, você misturar várias outras técnicas. Teve uma época que eu fazia também, fiz algumas, né? Santinhas, Nossa Senhora. Então, no manto da Nossa Senhora, eu fazia todo ele com aplicação de aquelas pecinhas de colagem. Não é miçanga, é peça de colagem mesmo, douradinha. Então eu fazia o manto da Nossa Senhora todo decoradinho, sabe? Ficava bem bonito. E isso foi me dando mais ideias, né? Coisas que a gente pode fazer. Só que colagem, já vou dizer, colagem não é muito legal você fazer em bonecas, porque o que você cola, uma criança descola. E às vezes descola com a mão, às vezes descola com o dente e engole. Então, colagem não é legal. Não só colagem, né? Miçanga, botãozinho. Miçanga, botãozinho. Tem que tomar cuidado. Até na última, foi no último papo que a gente falou de costuras, ou anterior? Não, no penúltimo. Que eu falei sobre costura invisível, que eu falei que linha invisível não existe. Na verdade, só voltando, tô fugindo, mas já eu volto. Na verdade, a linha invisível existe sim, só que não é linha, é um fio de nylon muito fininho, mas ele é praticamente invisível, né? E assim, daria para costurar com ele? Dá, mas aí é aquela coisa do fio de nylon, ele espeta. É que nem aquelas blusas que a gente compra de seda. Na verdade, eu nunca comprei uma blusa de seda pura, mas você imagina assim, aquela blusa toda macia, gostosa, você pega ela, vai vestir, tem uma maldita de uma etiqueta que não sei por que até hoje eles costuram com aquela linha miserável que fica pinicando. É a mesma coisa, a linha invisível, ela é ótima porque ela é invisível, só que é nylon, então aquilo pode ficar machucado.
ficando. Opa, essa foi minha A gata, gente, a nossa gata tá se grudada. espreguiçando ali atrás. Tá grudada no celular. Será que eu vou trazer um pouquinho mais pra cá? Isso, traz pra frente. Que ela tá dormindo ali, encostada no celular com a cabeça num livro. Não sei se E a ela tá gente não tentando. quer tirar ela, porque senão ela Vai fazer bagunça aqui. vai acordar e daí a gente vai ter que lidar O com ela problema é acordada. outro. Então, E assim, você pode fazer várias coisas. Aqui nesse morceguinho mesmo, além da pantufa, né? Eu coloquei essa vassoura aqui nele. Caiu a florzinha. Coloquei uma vassourinha nele por causa do Dia das Bruxas. Então você pode mesclar várias coisas. Se você trabalha um pouco com outras técnicas de artesanato, ok. Você pode mesclar vários acessórios aqui. Deixa eu pôr a florzinha aqui de volta. Essa vassourinha aqui foi feita com juta, ó, com fiozinhos de juta que ela tirou e amarrou junto. Então, e um palito de Churrasco. Então, super simples e é um acessório, né? Bem legal. Aham. Tá, você tava falando, você fugiu um pouco, eu Fugi me perdi muito. aqui. É bom fugir que ela se perde nas perguntas. O que eu ia perguntar também é que cabelo a gente pode considerar como acessório também, né? Sim, cabelo também é um acessório. E cabelo, nossa, tem uma infinidade de técnicas para fazer. Só um minutinho. Caminhão do lixo passando. Cidade pequena é uma tristeza. Cabelo também é acessório. E tem uma infinidade de tipos de cabelo, né? Tem desde aquele cabelo que eu fazia muito aquilo, cabelo e barba, né? Que é o do... Cadê? Do Papai Noel. O Papai Noelzinho ali, que é somente os fiozinhos, você vai passando e prendendo no amigurumi, tá em cima. Isso. Que é esse tipo aqui, ó, que é bem simples, tá vendo? Você só vai fazendo, passando aqui, né? Tem desse tipo. Tem outro tipo que tá bem na moda, que esse aqui é do unicórnio. Na verdade, uma crina, ele saiu assim, todo parafusinho, né? Aqui é feito uma... Mas você vê, é uma crina, mas é um acessório, né? Sim. Não necessariamente você tá não usando precisa como ser uma cabelo. crina. Cabelo, né? Aqui é uma fileirinha de correntinhas, né? Você faz a correntinha e volta fazendo ponto baixo. Ele forma esse fio aqui. Isso aqui tá bem na moda. A gente vê bastante amigurumi, bastante bonequinha feita com essa técnica. Então faz os fios bem compridos, né? E depois, inclusive, eles fazem o seguinte: faz uma fileira de correntinha, daí volta. Então, na primeira correntinha faz outra fileira de correntinha e volta fazendo ponto baixo. O que você cria? Você cria o que eu criei aqui para crina, ó. Você cria uma base aqui no meio da cabeça, né? E aí cada fio que você faz comprido aqui, você vai criar como se fosse um fio de cabelo. Então você pode criar vários aqui e depois costurar essas bases uma do lado da outra. Então você cria fios de cabelo para um lado e para o outro. É uma técnica. Tem várias outras técnicas, né? Se você não quiser fazer em ponto baixo, fizer em ponto baixíssimo, sai, digamos, um fio mais fino. Fica muito legal também. Tem outra técnica que é você fazer com lãzinha. Você coloca a lãzinha, né? Como faz nisso daqui. Depois penteia a lãzinha, ela fica mais volumosa. Tem uma técnica que é feita com fita, né? Com fita, olha, é um pouco mais difícil de explicar aqui. Mas fica muito legal, fica um cabelo bem liso, bem brilhante. Para a bonequinha fica muito bonito, porque dá para você trançar, dá para fazer penteado, fica bem bonito também. Então assim, cabelos, e tem aqueles que são tipo toquinha, né? Você faz aqui uma parte como se fosse fazer mesmo uma cabeça até uma certa altura e depois aqui você vai fazendo os fiozinhos enroladinhos. Dava até para mostrar também, mas é muita coisa para pegar. Que você também fez pro curso, Fiz pro né, curso, vários tipos, ficou bem legal, assim.
E tem esse tipo aqui também, né? Que é o que? Ah, O fio solto. sim. Esse aqui é o fio solto. Isso aqui, olha, é uma técnica, né, um pouquinho diferente que você faz, digamos, de véspera. Você pega, aqui eu usei fio Cleia, né? Você pega o fio. Não, esse aqui não é o que faz de véspera, não. Esse aqui é fio solto mesmo. Você vai prendendo, puxando e costurando eles aqui, olha. Na Acho que é o da ovelhinha. ovelhinha. Eu tenho um outro amigurumi que ele tem um cabelo parecido com esse aqui, só que ele fica mais enroladinho, mais crespinho. Esse você faz de véspera. Como você faz? Você pega o fio, tem que ser fio fino daí, né? O fio Cleia, por exemplo, e faz uma trança, ou uma ou várias trancinhas, depende da quantidade que você quer fazer de cabelo. Você faz trancinha com vários fios, pega lá, sei lá, 20 fios e trança eles, faz aquela trancinha e deixa guardado de um dia para o outro. Não molha nem nada? Não, só trança e deixa lá, porque o fio, Opa! quando a gente, se vocês já notaram isso, quando a gente compra o fio, ele vem bem enroladinho, esticadinho, não sei o quê. Você faz qualquer coisa, você desmancha, nunca mais ele fica igual, né? Ele fica todo crespinho assim. Então, você pega o fio, corta ele, tira do novelo, não dá para fazer com fio de reaproveitamento, tá? Tira ele do novelo, esticadinho, vários, faz a trança, deixa lá guardadinho. No dia seguinte, se puder deixar mais de um dia, melhor. Mas no dia seguinte você desmancha aquela trança sem esticar e vai colocando em volta da cabeça e prendendo. Então ele dá um aspecto de cabelo ondulado preso. Sabe como? Fica bem bonitinho. Porque o cabelo liso, quando a gente prende, fica chapado, né? O cabelo ondulado, quando você prende, ele fica aquelas ondinhas assim. Fica muito fofo, é um efeito bem interessante esse. Então cabelo, barba são acessórios que também podem deixar bem diferente o teu amigurumi, né? Sim. E o cabelo você pode mesclar linhas, então fazer tudo isso que eu tô falando, fiozinhos com linhas de 2 ou 3 cores, aí vai ficar mesclado, vai ficar aquele loiro mesclado, ruivo mesclado. Nossa, você começa a mexer com isso assim, começa a brotar a ideia, não acaba mais. Inclusive pensando, né, no que eu faço, que agora eu tô fazendo essas bonequinhas com essa lã que é toda mesclada, né? Ela muda de cor. Então também é uma opção de você usar esse tipo de lã que muda de cor. Até um pouco tempo atrás, as linhas e lãs mescladas, elas mesclavam sempre de uma cor para o branco. Linha ainda é assim, mas lã era mais comum. Então, por exemplo, uma lã amarela, ela mesclava do amarelo para o branco, amarelo, branco, e só tinha uma cor, né? Na verdade, ela não mudava. As novas lãs, elas mudam de cor. Então ela começa marrom, passa pelo verde, passa pelo bege, passa pelo branco, cinza, volta pro, sabe? Ela vai mudando a cor. Então, olha, por exemplo, essa daqui, ó. Essa aqui ela sai azul turquesa, azul céu, azul profundo, digamos, né? Azul mar, sei lá. E aí ela vai mudando para um bege, um marrom. Então essa lã é muito legal de você fazer cabelo, porque você consegue fazer um cabelo todo mesclado, né? E tem vários tons. Esta aqui, o tom principal é azul, mas tem em vermelho. Então o vermelho, por exemplo, se você fazer uma bonequinha ruiva, um amigurumi ruivo, é muito legal de usar. Tá aí uma ideia jogada pra vocês. Ela nunca fez assim, né, mãe? Não, nunca fiz. Eu tô fazendo as minhas bonecas de pano com essas aqui, tô adorando, gente. Depois eu vou mostrar a bonequinha que eu fiz com uma dessas. E uma coisa legal dessas lãs aqui também tem como fazer esse esquema de enrolar. Se vocês procurarem na internet, vocês vão ver que você você molha ela, né? E daí enrola no palito de churrasco, vários assim, então ela fica enroladinha. Aí você seca aquilo e aquilo fica enroladinho, você pode vai aí colocando, prendendo, né?
Tem outra técnica que eu ainda não usei, tô treinando aqui para usar, que é a feltragem também, né? A feltragem. Que a feltragem você prende a lã, in natura aquilo lá? Lã de carneiro natural. Isso, é lã de carneiro natural, mas eu ainda não testei isso, então não vou falar muito não, que pode ser que eu teste e só dê bobagem, mas isso é o próximo passo ali dos cabelos. Então, de cabelos, acho que tem assim muita coisa para a gente ver, né? E cada vez aparece mais ainda. Essa com fita, principalmente, eu não conhecia, gostei muito de conhecer. Ainda não me acertei direito a trabalhar com as fitas, porque acho que a culpa é minha mesmo, né? Você tem que, como tudo, você tem que ir fazendo para pegar o jeito da fita, né? Uma coisa é se trabalhar com fio, com lã, tal, com fita é um pouco diferente, ela é mais lisa, você tem que tomar outros cuidados. Então, assim, eu não me dediquei muito a fazer isso. Eu fiz ali para o curso, né, e vi que o resultado foi legal, gostei muito, mas não voltei a fazer. Então, agora o próximo passo é eu insistir ali para descobrir assim, como eu sempre falo, primeiro a gente aprende da maneira mais boba que existe, né? Você pega e faz do jeito mais certinho, tal, mais difícil. Aí depois você vai melhorando. Então, essa parte eu ainda não cheguei. Do jeito mais difícil, você quer dizer... Não entendi o que você disse. O jeito mais difícil que eu falo é tipo assim, por exemplo, quando você muda para uma cidade e tem que ir de um ponto A para o ponto B. Você põe ali no GPS e vai. E vai. Aí você descobre que se você virar nessa rua aqui, você vai passar por uma rua que tem um monte de lojinha que nem precisava ir até lá. Entendeu? Então, assim, esses atalhos, essas coisas, não é bem atalho, porque às vezes atalho parece que é um jeito de você engambelar a técnica, não é isso. Mas às vezes tem dicas que você usa, é um fiozinho diferente, é uma costura diferente, que ajuda você a aplicar. Então, nesse ponto eu não cheguei ainda, eu estou fazendo exatamente como eu vi a moça fazendo, e que não é muito fácil. Então, eu quero continuar treinando para ver se tem uma maneira mais simples, mais amigável de fazer. É isso que eu quero dizer, uma coisa que você pega e faça sem pensar muito. E é engraçado falar isso até porque cada pessoa se adapta de um jeito, né? É engraçado, porque assim, você ensina de uma maneira uma coisa específica. Por exemplo, segurar a agulha. Né? E tem gente que daí vê aquilo e fica insistindo em segurar a agulha do jeito que tá lá, e no fim, para ela, talvez fosse melhor segurar de outro jeito. E isso só vem com treino mesmo, né? Só vem com treino. Segurar a agulha é impressionante. A gente já fugiu totalmente do assunto, mas aqui... Segurar a agulha é bem interessante, porque eu vejo bastante vídeos e eu vejo as pessoas segurando a agulha de uma maneira tão diferente do jeito que eu faço, e eu fico pensando, meu Deus, qual é o certo? Mas não tem certo, né? Segurar a agulha, trabalhar com agulha de crochê, você trabalha do jeito que você se sente mais confortável. Eu já até tentei mudar e daí do outro jeito me deu muita dor no pulso. Então eu cheguei à conclusão que o melhor é eu continuar do meu jeito mesmo, porque acho que quando eu aprendi eu já adaptei para o meu jeito, né? Então assim, segurar a agulha... tem alguns pontinhos que eu vejo as pessoas fazendo, eu falo, meu Deus, e vai sair um ponto ali? E sai. Então, tudo a gente acaba adaptando para o nosso jeitinho, né? Até porque tem várias maneiras de fazer várias coisas. Sim. O próprio círculo mágico, cada pessoa faz de um jeito, né? O início do crochê, então, é impressionante. Tem uns que dão... Meu Deus do céu. Acho melhor você tirá-la de lá. Não, deixa. O início do crochê é impressionante. Tem gente que dá um nó, tem gente que faz um lacinho, tem gente que começa com um círculo que parece o círculo mágico. Tem gente como eu que simplesmente vai fazendo e aí lá na ponta forma um nozinho naturalmente, né? É bem interessante isso. As pessoas sempre acabam adaptando e não tem certo nem errado, né?
Tá. Tem maneiras diferentes. Vamos voltar para o nosso tema aqui. Assunto, Bom, bom acessórios. dia para quem está chegando. Bom dia, Dalva, que ela deu um bom dia bem felizona aqui. O que a gente está falando aqui hoje é roupas, acessórios para amigurumi, tá? Então, se você tiver alguma perguntinha, alguma ideia, manda aqui pra gente que a gente gosta quando vocês interagem, pra gente não ficar se sentindo sozinha. Ah, sim, falando ainda em acessórios, por exemplo, os olhos também são acessórios, né? Verdade. Olhinhos, esses olhinhos aqui com trava de segurança, eles têm de vários tipos, né? Aqui no morceguinho, eu sou bem simplista, eu gosto de usar o olhinho bordado ou esse aqui pretinho. Já cheguei à conclusão que eu não gosto muito daqueles com íris. Mas tem olho com íris, tem olho de gato, então tem olho de tudo quanto é jeito. E isso também é um acessório. E tem olho, tem focinho, tem agora a boca também. E eu vi que tem aqueles olhinhos de colar, que vem desenhado o olho mesmo, com a parte branca, íris e tudo, de colar. Tem aqueles de bordar, e eu imagino que se tem os de bordar, deve ter de aplicar também, porque logo eles começam a bordar e fazer aquelas... né? Fita de bordadinhos para você recortar e aplicar. Tipo pet, assim, você diz? Então tem uma infinidade de olhos, focinhos, coisas com trava de segurança, né? Isso também é um acessório. E não só o item em si, mas como colocar, né? Tipo, o olhinho aqui, você pode colocar assim ou você pode afundar, você pode, né, Sim, fazer... essa é outra conversa. né? Não, mas isso é acessório, a gente tá falando eu vi uma vez alguns amigurumis assim bem bobos, né? Por exemplo, um dado, né? Dado, cubinho. E que as bolinhas do dado eram os olhinhos com trava de segurança. Então a pessoa fazia o dadinho, ao invés de bordar ou fazer rodinhas e costurar, não sei o que, prende o olhinho preto com trava de segurança e faz os buraquinhos, os números do dado, né? Também já vi alguns amigurumis que ao invés de ter botãozinho, né, tinha olhinho preso. Travinha de segurança. Então, assim, além de tudo, eles são versáteis. Gente, vocês não estão vendo a cena que a gente tá vendo. Nossa gata aqui tá se lambendo Vocês só estão atrás vendo o celular tremendo, né? do celular. E ela fica olhando pra gente, tipo, o que vocês estão rindo? Tá parecendo o Exorcista. É o Dia das Bruxas, né? Tá. Bom, vamos voltar aqui pro nosso assunto. Eu ia perguntar quais as maneiras de fazer roupinha. Então, vamos para quais as maneiras de fazer roupinha de crochê. De crochê. Como Primeiro. assim? Quais as maneiras? O Quais que você as quer maneiras, dizer com isso? Por exemplo, você mesma falou que dá para você fazer tipo esse aqui, que Ele já nasce vestido. Já nasce vestido. Ou então, dá para fazer grudado a roupinha grudada no bichinho. Ou a roupinha separada, tipo essa aí, que dá pra tirar. Então, você já falou. Não, mas... Então, por exemplo, aqui não é uma boneca, mas olha, aqui poderia ser uma jardineira com uma blusinha branca, onde a blusinha branca já faz parte do corpo da boneca, e aí você faz a roupinha por cima. Tem algumas roupinhas que o que você faz? Quando você faz o corpo da... Vamos tirar a roupa dela aqui. Quando você Gente, faz... isso não é... Ai, Caiu. eu falei para tirar a Gigi dali. Eu falei. Agora ela acordou de vez, agora ninguém mais segura. Continua falando que eu vou... Quando você faz o corpo aqui da boneca, também tem uma alternativa, que é você fazer uma carreirinha aqui, trabalhar em BLO, daí você fica com aquelas alcinhas soltas aqui, e depois que você termina de fazer todo o corpo, você vem nessas alcinhas puxando os pontos, e ali pode nascer uma roupinha, uma saia, um macacão, né? Eu vi ontem, né? Eu vi um vídeo que a menina ensinou uma técnica bem legal que eu quero testar. O que ela faz? Ela corta pedacinhos de tule, tirinhas de tule, e vem aqui nas alcinhas que estão sobrando e vai colocando, prendendo aquele tule aqui, forma uma sainha. Eu achei muito legal isso, ainda não testei. Não testei, mas vou testar. E a mesma...
Bom, já que perguntou, a mesma coisa com os sapatinhos. Olha, esse meu gnomo aqui, ele tem um sapatinho, mas que não é feito à parte. É o pezinho dele, né, que foi feito no formato aqui de botinha. E aí eu passei o cordãozinho. Então, a mesma coisa, sapatinhos, né? Então tem esse aí, vamos mostrar de novo. Tem esse aqui, que é uma pantufinha, ó. Deixa eu tirar ela daqui. Dá licença aí que eu vou deixar você sem ela. Esse aqui é uma pantufinha, né? Uma abóbora pantufa, né? Então aqui eu fiz como se fosse fazer uma perninha, né? Então aqui a primeira parte dela é feita como se fosse fazer uma perna mesmo do bichinho. Só que aqui eu tenho uma carreira que eu fiz em BLO. Então ficaram aquelas alcinhas. Como eu falei, quando eu terminei de fazer a perna, eu vim aqui, puxei os pontos e fui aumentando. Então eu criei como se fosse uma camada externa para a perninha. Essa camada eu junto aqui em cima, então eu junto as duas partes com uma carreira de ponto baixo e vou colocando enchimento por dentro. E depois eu venho bordando, fazendo esse efeito aqui de afundado, né? Para o enchimento não invadir aqui a parte de dentro, porque afinal de contas eu quero ter um espaço aqui para pôr o pezinho do bichinho, o que eu fiz? Eu cortei uma tira de acetato, pequena, né, baixinha aqui, coloquei por dentro formando um anel. Então o enchimento vai ficar entre essa parte de fora e o acetato. Então as camadas são o crochê interno, o acetato, enchimento e a parte de fora aqui do amigurumi. Então ficou uma pantufinha mesmo. Tudo isso fechado aqui, depois passa aqui o cordãozinho, vira uma pantufinha, né? Que é do Ótima ideia, Dalva falou. Não sei direito do que ela tava falando, mas eu acho que é da pantufinha. Inclusive esse aqui tem o vídeo aí que ela da live vira-vira, né? E tem a receita também, tá tudo aí o link na bio. Para vocês baixarem as receitas gratuitas, tá, gente? As receitas são gratuitas. E, inclusive, deixa eu fazer um... Você ia falar do site? Não, ia falar outra coisa. Se você entrar direto no site para ver, você vai lá em lojinha, receitas, e tá tudo lá, tá? Só que o nosso site é feito pelo Wix, ele é meio atrapalhado com coisas digitais. Então, você tem que entrar lá e embaixo tá escrito, clique aqui para baixar gratuitamente, qualquer coisa assim. Então, você tem que clicar ali, tá? Não precisa entrar em contato com a gente ou, sei lá, achar que qualquer coisa. Não, é só clicar ali que você consegue baixar. Mas aqui no Instagram tá tudo no link da bio. Isso, tudo no link da bio. O que eu ia falar é o seguinte, essas receitas, então conforme eu vou criando os vira-viras, eu vou adaptando as receitas, né? Como eu falei, agora quem vai fazer propaganda sou eu. O vira-vira, eu desenvolvi ele para ser um bichinho. Pega ele ali para mim, por favor, em cima daquela mesa, dentro daquele plástico, virando à esquerda, tem um vira-vira ali. Ele é um bonequinho que eu criei para que a gente possa adaptar ele com algumas poucas alterações, ele se transforma em qualquer bichinho, é esse bonequinho aqui. E a ideia do vira-vira é que ele seja fácil de ser executado, então ele não tem costura. Você faz ele numa pegada só, você faz ele de alto a baixo, e aí você altera, coloca os acessórios nele e ele vira outro bichinho. Então, como que você altera ele? Você coloca orelha, focinho, rabo, no caso aqui do morceguinho, asa, olhinho, se quiser. A maior parte deles eu faço... Esse daqui também é um vira-vira, ó. Eu faço com olhinhos bordados, coloco aqui um coraçãozinho, muda as cores, enfim. Sem muita alteração, você transforma ele em qualquer bichinho. E toda quinta-feira, às 19h30, tem a live vira-vira, que eu trago sempre um bichinho diferente. O último foi o morceguinho, por causa do Dia das Bruxas, né? E o próximo vai ser um gatinho. Então, esse é o vira-vira.
Mas o que eu queria dizer é o seguinte, quando eu crio algum amigurumi, eu vou escrevendo a receita. E, normalmente, quando eu faço vira-vira, eu crio as alterações, eu escrevo a receita e depois eu faço de novo outro vira-vira igual, testando a receita. Mas o que eu queria pedir é que, se alguém baixou essa receita e quiser comentar alguma coisa, faltou foto de alguma coisa, faltou alguma explicação, pode falar. Pode falar, porque às vezes eu acho que está tudo tão bem explicadinho e não está, fica confuso. Então, se você achou algum problema na receita, pode me falar. Tem? A receita do vira-vira tem sim. Todos os vira-vira, a base é igual. a mesma, né? Que é o corpinho, esse corpinho sem costura, é a mesma para todo vira-vira. Se você baixou uma das receitas, você já tem o corpinho. Aquela, né? logo no começo das instruções ali tem braços, pernas, corpo, cabeça. Esse é o vira-vira. É essa receita aqui. Todo o resto é a caracterização dele, mas o vira-vira é isso. Começa pelos braços, né? Você faz os braços separadamente, uma perna, deixa tudo ali esperando, aí faz a outra perna e vai juntando tudo e depois pega aqui e faz a cabeça. Não tem costura, nenhuma parte dessa tem costura. Ele é todo emendado com crochê mesmo. Pegando o gancho disso, eu quero dizer que a receita tem, mas ela não fez o vídeo sim. passo a passo do vira-vira. Mas o vídeo passo a passo vai ter sim para a semana Desafio do Amigurumi Criativo, que é um evento que vai acontecer a partir do dia 16 de novembro até o dia 21, né? Gratuito. Então tem o link na bio para vocês se inscreverem. E vai ser o Vira-Vira Vaquinha, que vai ser exclusivo para esse evento. Ela vai mostrar o passo a passo da criação de amigurumis e daí o treino vai ser com a vaquinha Vira-Vira. Então vai ser um evento bem, bem legal, assim. Se inscreva. Então, assim, se você já sabe fazer amigurumi e quer ver o passo a passo, vai estar o tutorial dele lá. Se você não sabe fazer nada de amigurumi, está aqui hoje pela primeira vez e gostaria muito de saber, se você gostaria de saber e tem vergonha de perguntar, então vai ter um tutorial também para quem está começando do zero, começar desde o ponto assim, como é que eu faço para pegar na agulha? O que é o círculo mágico? Como é que eu faço correntinha? Então vai ter esse tutorial também. Além disso, a gente vai ter 3 aulas gravadas com o passo a passo da criação. Vai ter lives Tira Dúvida. O que mais que a gente vai ter? Tem os grupos exclusivos do Telegram, do Facebook e os materiais também. Exclusivos. E então vai ser a receita Vira-Vira. Vai ter o caderninho, que a gente não vai falar o que é, mas é um caderninho bem bonitinho que a gente vai fazer, né? Isso. E cada pessoa que entrar na Semana Desafio do Amigurumi vai ter o prazer de criar a sua própria vaquinha. Como é isso? É tudo uma vaquinha? Como é que eu vou criar uma vaquinha? Participe que você vai descobrir. Cada um vai sair com uma vaquinha diferente do outro. Se tiver 10 pessoas, 15 pessoas, nós vamos ter 10, 15 vaquinhas diferentes. Então, participe, vai ser bem legal. Para participar, você tem que fazer a inscrição, porque ele é gratuito, é online, mas tem que se inscrever. Senão não tem como a gente abrir o evento, né? Entrar em contato e também para você entrar nesses grupos de Telegram, essa coisa toda. E para fazer a inscrição, o link está na bio. Lembrando de novo que depois que você coloca lá, faz a inscrição, você recebe um e-mail na sua caixa de e-mail. Você tem que clicar lá para confirmar a inscrição. Tá joia? Continuando. Tá. Agora minha pergunta é, se a pessoa não sabe fazer crochê, porque assim, essas roupinhas, essas coisas são crochê, não são amigurumi? Ou a técnica é amigurumi? Então, o amigurumi é crochê, né? Digamos assim, é crochê, mas é e não é. Por quê? O crochê, eu sempre falo, crochê são formas planas, né? Até outro dia alguém me corrigiu, mas eu faço aquele ponto que é em relevo. Em relevo, mas a forma final é plana. Esse é o crochê.
O amigurumi, você usa o ponto baixo do crochê, que é o primeiro pontinho. Não, o primeiro não, o segundo, né? O primeiro é a correntinha. Esperar o caminhão passar, chacoalhando, se desmontando aqui na frente. O primeiro ponto é a correntinha, o segundo ponto do crochê é o ponto baixo. O amigurumi, você enfileira vários pontos baixos e cria esses volumes. Esse é o amigurumi. A técnica do amigurumi é isso. É você enfileirar vários pontinhos para criar um volume. Mas quem faz crochê tem a facilidade porque o ponto baixo é um ponto de crochê. Quem faz amigurumi, talvez para fazer as roupinhas de crochê, tenha que aprender alguns pontinhos um pouco diferentes, né? O ponto alto, o ponto pipoca, mas assim, não é nada de outro planeta. Você já faz o ponto baixo, dali para aprender a fazer o ponto alto, é um susto, né? O ponto baixo, até outro dia alguém também falou assim, mas amigurumi sempre é feito em ponto baixo? Olha, pode ser feito em outro ponto, mas o ponto baixo, digamos que é o ponto mais versátil para o amigurumi. Você imagina assim, vamos pegar uma foto, um desenho, qualquer coisa no computador, quando a gente aumenta, ele se transforma em pixel. É aquilo que fica aquela imagem quadriculada, são os pixels. Você imagina o ponto baixo é um pixel, ele é um pontinho quadrado. Ele tem uma unidade de altura e a mesma de largura. Então, o mesmo que ele tem de altura, ele tem de largura. O ponto baixo é um pontinho quadrado. Então, com esse pontinho quadrado, que a gente pode imaginar que é um pixel, você pode criar inúmeras formas, sabe? Você vai enfileirando eles e vai criando formas. Então, por isso que eu acho que o amigurumi é tão fascinante, sabe? Tá, mas voltando para a roupinha, o que você estava falando? Qual era a pergunta mesmo? Se a pessoa não sabe fazer crochê, como que vai fazer? Assim, a roupa, ela consegue? Consegue fazer em ponto baixo também, né? Quem faz amigurumi, né, geralmente acaba aprendendo até por osmose, acaba aprendendo outros pontos, mas consegue fazer em ponto baixo, consegue fazer mesclando só correntinha e ponto baixo. Sim, tem várias maneiras. Não precisa necessariamente saber fazer crochê, aqueles pontos intrincados, nada disso. Consegue fazer só com ponto baixo ou mesclando. Fazer a roupinha em ponto baixo, fazer um detalhe em tecido ou em tule, como eu vi ali, fita, aplicando miçanga. Você consegue fazer várias coisas sem precisar entrar num curso de 5 anos aí de crochê. 5 anos? Não, né? Acho que não tem nenhum curso que dura tanto. Mas enfim. Que a minha dúvida é a seguinte, tipo, a pessoa faz amigurumi, começou a fazer amigurumi, daí agora ela quer fazer boneca e resolveu, né, ela já cria os próprios amigurumis e resolveu criar roupinhas, só que ela só faz amigurumi, ela nunca fez crochê e outras coisas. O que eu quero dizer é assim, tudo bem, com um ponto baixo você consegue fazer, mas todo o resto, será que consegue também? Consegue. Tipo, juntar, fazer, consegue, assim, porque... Pensar em todo... lá... a lógica do negócio. O amigurumi você sempre trabalha formando volumes, ok? Mas se você não formar o volume, se você trabalhar ele carreira vai e vem, você cria plano. E aí você consegue fazer os modelos que você quiser. O cachecol, por exemplo, que a gente faz, essa daqui eu não consigo tirar. Mas aqui, pega uma cereinha, por favor. Ali. Por exemplo, um cachecolzinho no amigurumi, para quem não sabe fazer crochê, deixa eu desmontar aqui. É assim, olha. Tá vendo? São pontos baixos que você faz em carreira de vai e vem, né? Aqui você pode aumentar ou diminuir essa largura. Se você quer fazer um cachecol, você aumenta a largura, faz listradinho, põe, sei lá, franjinha na ponta. Se você quer fazer um vestidinho, você cria a forma com ponto baixo, mas aí você vai trabalhar assim, sem criar volume, carreirinhas de vai e vem. Não sei se eu expliquei. Mas explicou o quê? Se consegue fazer? Consegue, consegue. Não, era né? bem isso, é porque
às vezes a impressão que eu tenho, assim, né? É que a pessoa aprendeu a fazer amigurumi, é volume, e daí não consegue fazer os outros negócios. Ela teria que saber. Não precisa. Consegue. Por exemplo, a asa desse morceguinho aqui, ela não é um volume. Ela é uma coisinha chata, ó. Carreirinha de vai e vem. Então, assim como eu dei forma para essa asa, você dá forma para um vestidinho. É uma questão de treino. A Célia até falou, acho que precisa conhecer ponto alto, correntinha, laçada para fazer uma saia ou chapéu. Precisa? Não precisa. É bom. Se você conhecer... uma coisa que a gente falou na outra live, tudo que você conhece, você internaliza aquilo. Então, na hora de você fazer, você está começando a fazer, puxa, posso usar um ponto que eu aprendi aqui. Até o próprio ponto baixo, né? A gente fala ponto baixo e ele é o ponto mais simples do crochê. Mas vocês já viram quantas coisas, quantas variações existem do ponto baixo? É o ponto baixo simples, é o ponto centrado, é ponto torcido, é o ponto feito de trás para frente, é ponto cruzado, é ponto feito em BLO, FLO. Então, assim, só com isso, você não precisa saber mais ponto nenhum. Só com isso você já cria várias coisas. Tem alguns amigos, esse eu não vou nem me meter a besta de procurar, porque eu sei que não está aqui. Tem um amigurumi que eu faço, que ele tem um capuzinho que é feito em ponto baixo, naquele ponto arroz, mas o ponto baixo. O que é isso? Você faz 2 pontinhos em BLO, 2 pontinhos em FLO, até o fim da carreira. Aí você volta intercalando. E ele dá um efeito tão interessante, fica parecendo uma roupa mesmo, uma malha, sabe? E é só ponto baixo, né? Então, assim, se você conhecer, ótimo, porque enquanto você está fazendo, você pode ir colocando elementos ali. Mas se você não conhecer, você simplesmente altera o tipo do ponto que você está fazendo, o tipo do ponto não, altera a forma de fazer o ponto baixo e você vai criar também texturas diferentes. E vale a pena a gente brincar só com ponto baixo, a gente cria muita coisa. É aquilo que a gente estava falando, a gente sempre fala, né, do acervo da biblioteca mental. Então, você ter esse acervo de... Você pega aquela amostrinha ali, fazendo favor, aquela que a Ana fez, que eu vou mostrar para vocês como é interessante. A Ana, ela trabalha comigo aqui há muito tempo e agora ela quis aprender a fazer amigurumi. Crochê no começo e agora amigurumi. Essa aqui foi a primeira amostrinha que ela produziu aqui em casa. Eu vou mostrar aqui para vocês, que eu achei muito interessante. Daí ontem eu estava olhando bem com calma isso aqui, e ela trabalha somente na laçada de trás. Eu não tinha visto, ontem que eu fui perceber, porque o efeito que fica, esse efeito aqui, é ela trabalhando em carreiras vai e vem somente na laçada de trás. Já fica bem diferente. Então, você imagina assim, a Ana ainda não sabe fazer amigurumi, ela está aprendendo. O primeiro ponto que ela aprendeu foi o ponto baixo. E ela já fez uma peça que tem um efeito muito legal. Totalmente diferente de você fazer o ponto baixo daquela maneira tradicional, pegando as 2 laçadinhas. Então, por isso, foi a Célia, né, que falou, precisa. Se você souber, ótimo, porque isso você pode usar sempre. Mas se você não souber só o ponto baixo, já vai sair um efeito muito diferente você misturando as maneiras. Você falou de BLO, FLO, e eu sei por osmose, né, porque eu tô aqui o tempo inteiro, que aquelas roupinhas que você faz, que são, tipo, sai do corpo eu falei agora há pouco, né? Você faz naquele esquema que deixa uma laçadinha e daí a partir daquilo... Por exemplo, eu acabei de falar assim, não prestou atenção, mas enfim... aqui, por exemplo, nesse corpinho, que estava o vestidinho aqui, o que eu fiz?
Aqui dá para usar porque eu tinha intenção de fazer outra coisa, acabei não fazendo. Quando eu fiz esse corpinho, se vocês prestarem atenção, aqui tem uma carreira que aparece as laçadinhas. Essa carreira aqui, a primeira carreira em linha branca, eu trabalhei no BLO. BLO é quando você trabalha somente na laçadinha de trás do ponto baixo. O ponto baixo, eu vou usar aqui a amostrinha Que é esse da aí, Ana. a Célia tá perguntando, esse aí é BLO. Esse é BLO. BLO, Célia. Olha, o ponto baixo, quando a gente olha ele de cima, deixa eu chegar aqui perto. Quando a gente olha o ponto baixo de cima, ele tem essas duas laçadinhas, parece uma correntinha aqui em cima, né? Ele tem as duas laçadinhas. Então, você pode tanto trabalhar pegando por dentro das duas laçadinhas, como você pode trabalhar só na laçadinha da frente ou só na laçadinha de trás. Se você trabalhar pegando as duas laçadinhas, é o ponto baixo tradicional, digamos. Se você trabalha só na laçadinha de trás, é a técnica BLO. BLO é uma sigla em inglês de Back Loop Only, que é somente na laçada de trás, né? Então, o BLO você vai trabalhar na laçadinha de trás. E se você trabalhar na laçadinha da frente, é o FLO, que é Front Loop Only, né? Somente as laçadas da frente. E aí, quando você trabalha na laçadinha de trás, no amigurumi, que é isso aqui, vamos lá, mostrar de pertinho, olha lá. Tá vendo que aqui ficou algumas laçadinhas aparecendo soltas, porque a primeira carreira em branco eu trabalhei na laçada de trás aqui do beijinho. Então, uma técnica que é bem interessante é eu vir aqui com a agulha puxando essas laçadinhas e começando a trabalhar a partir daqui, ó. Essas laçadinhas que estão, deixa eu até puxar. Daí você consegue fazer... Aqui, ó. Você consegue puxar ela, vamos ver aqui. Estica, estica. Aqui. Você consegue passar a agulha aqui e ir puxando as laçadinhas e começar uma roupinha por aqui. Normalmente, como se estivesse fazendo o amigurumi, fazer aumentos, diminuições normalmente. Então, a partir daqui, você pode criar vestidinhos, saias, macacãozinho. Deixa eu mostrar aqui da própria crochê confete. Aqui, olha. Aqui, a uma certa altura, ela trabalha em BLO o corpinho e depois eu venho puxando as laçadinhas e faço esse macacãozinho. Né? Então, esse é um macacãozinho, por exemplo, que não sai, né, do corpo dela, tá grudadinho ali. Ela já foi fazendo embutido, trabalha tudo, né? Junto, né? É que eu ia falar que tem, por exemplo, esse acabamentinho aqui que eu acho fofo da tartaruga, né? Que é bem simples e dá pra você usar também pra fazer alguma coisa, Sim. tipo, sei lá, uma pulseirinha, que seja, Sim. Dá? Dá. Aqui é a mesma coisa, né? Aqui foi feita uma última camadinha na tartaruga carreirinha, né? Em BLO, né? Então ficou as laçadinhas aqui. E depois eu vim e fiz uma carreirinha aqui de pontos baixos. Então, se você deixar essas laçadinhas em espera, digamos, você pode deixar no corpo para começar uma roupinha, você pode deixar no bracinho para fazer, como a Thalita falou, uma pulseirinha, ou você pode deixar no bracinho mais aqui em cima para começar uma manguinha, né? Então, são várias coisas bem simples que dá para fazer. Tem também, usar a técnica BLO, você pode usar, mas isso acho que até seria um assunto para um papo de amigurumeira, sabe? Que é tanta que coisa eu só queria falar de como começar acessórios grudados. Sem costura, né? Muito importante, sem costura, porque quanto mais você conseguir fazer sem costura, assim, pegando essas laçadinhas, o que acontece? O acabamento fica melhor, não é? Porque não aparece o ponto, não aparece nó, não aparece nada, né? Quanto mais a gente usa essa técnica sem costura, olha só,
Por exemplo, no vira-vira os bracinhos estão na mesma altura, porque eles foram emendados na mesma carreira. Então não tem os pontos aparecendo, não tem nada. A perninha foi feita uma perna, depois a outra, depois emenda tudo e faz o corpo. Então aqui você não tem costura aparecendo, porque não existe mesmo. A cabeça é a mesma coisa. Eu fiz o corpo, eu termino o corpo, deixo aqui uma carreira em espera, que eu faço em BLO, deixo os pontos em espera, pego aqui as laçadinhas e faço a cabeça. Ele tá com a cabeça meio torta, mas é por causa do enchimento, tá? De tanto a gente apertar ele. A Célia falou alguma coisa, mas eu não entendi. Célia, se você puder explicar, olha, ela falou, esse é o BLO, não é? Essa foi uma pergunta que você mandou antes, né, Célia? Isso. Depois, é para iniciar a blusa no braço ou meia? Como combinar cores? Eu não sei se você tá entendendo. Para iniciar a blusa no braço ou meia. É aquilo que eu falei, né? Deixar os pontinhos em espera no braço para começar uma blusinha. Sim. Deixa no braço ou deixa na perna para começar uma meia. Sim, dá para fazer isso. Uhum. E macaco? Depois... Que macaco? Que macaco fofo. Macaco? Macaco, Célia. Quem que você achou que é um macaco? Quem que é macaco? Como você fez as patas? Eu não sei qual que ela tá falando. Ixi, patas, macaco. Jesus! Célia, fala pra gente qual que é o bicho que você falou. Será que é esse, o macaco? Não sei. Você agora é um macaco. Bom, eu acho que as laçadas, isso. Ah, tá. Ela tá falando do BLO mesmo. Isso. Acho que, eu não sei, eu não me lembro de mais alguma pergunta sobre isso. Vocês têm alguma pergunta sobre acessórios, roupas, etc. Miçangas, flores. Deixa eu pensar aqui em mais algumas coisas que a gente pode usar. É que, na verdade, você pode usar tudo, né? Alguém uma vez me perguntou qual é o melhor fio para amigurumi. Você pode usar praticamente tudo que tem de fio. Ah, mas eu quero usar ráfia. Pode usar. Tudo depende do que você vai fazer com esse amigurumi, né? O que é que ela falou ali? Na estante é o Pluto. Ah, não, é um cachorro. Não sei se é o Bernardo ou o cachorro que ela tá falando. Ah, eu acho deve que é ser um dos dois. Ali em si, ali, aqui. Esses aí é da Yudico, né? Yudico, eles são da Yudico. Eles são design da Yudico. Eles têm uma característica que eles têm os olhos esbugalhados, assim, eu adoro os bichinhos dela, mas tem gente que não entende, sabe? Não, na estante, não é o Pluto não, mas é um cachorrinho dela, é um bacê. Bom, e o que eu ia falar? Então, fio você pode usar praticamente todos os fios para fazer amigurumi. Tudo depende da aplicação dele. Tem o maxi crochê, né? Para quem conhece crochê, que faz almofada com fio de malha, aquela coisa toda. Mas você pode usar fio de malha para fazer amigurumi. Eu já vi almofada, inclusive uma almofada bem linda feita com fio de malha, que fizeram a cabeça de um elefante. Eu achei muito legal. Tentei fazer, mas eu tenho um problema que eu não consigo trabalhar muito com fio de malha. Que mais? E outros fios, né? Como eu falei, ráfia, lã, mesmo as lãs que não são antialérgicas, você pode usar. Mas é claro, aí você não vai dar para um neném, né? Você vai usar, fazer talvez um objeto de decoração, uma lembrancinha de maternidade não, aqueles... Que é a coisa que põe na porta? Porta-maternidade. Porta de maternidade. Você pode usar qualquer coisa, né? E como acessório também. Claro que se você vai fazer um protetor de berço, você não vai fazer um bichinho cheio de miçanga, né? Então, vai fazer com fio antialérgico, aquela coisa toda, só bordado. Então, você pode usar praticamente de tudo em qualquer amigurumi. É isso. Então, acessório infinito. Acessórios, acho que é mais ou menos isso. Não sei se
Surgiu mais alguma dúvida por aí? O que a gente tem de notícias para dar para as pessoas que a gente precisa falar? Notícias. Atenção, notícia de última hora. Quinta-feira, live Vira às 19h30. E nós vamos ter um gatinho. Eu não vou trazer ele perto, não, mas é esse gatinho azul que tá aqui. Eu vou fazer ele em outra cor, claro. Esse meu aqui, ele é azul e amarelinho. E esse foi um dos primeiros, inclusive acho que você deve ter mudado alguma coisa aí no meio do caminho. O primeiro, na verdade, era parecido com isso aqui. Coitado, ele era muito feio. Então, daí eu fiz o gatinho azul. Até porque tinha uma historinha de quando eu era criança do gatinho azul. Então, a próxima quinta-feira, às 19h30, live Vira Gatinho. Mais um aviso de novo. A Semana Desafio do Amigurumi Criativo vai começar dia 16 de novembro. Vai de 16 a 21 de novembro. Ela é 100% online e gratuita. Mas para participar, você tem que se inscrever. O link está na bio. Você se inscreve, daí você confere na sua caixa de e-mail. Vai vir o e-mail. Clica lá para confirmar a inscrição. O que vai ter na semana do Amigurumi Criativo? Nós vamos falar sobre a criação de amigurumis e eu vou falar para vocês o passo a passo para a criação de amigurumis. Então, nós vamos ter 3 aulas gravadas, 2 tutoriais, sendo um deles do zero. O tutorial da vaquinha, que é essa vaquinha aqui, né? É o passo a passo dessa vaquinha que a gente vai fazer. Ela foi criada especialmente para a semana Desafio do Amigurumi Criativo. E vai ter também um caderninho aonde você vai poder... Não vamos contar o que é. Bom, mas vai ter também, durante o passo a passo, você vai aprender a personalizar a sua vaquinha. Então, como eu disse, se tiver 30 pessoas ali assistindo, nós vamos ter 30 vaquinhas diferentes. A lista de materiais já está disponível. Está disponível para as inscritas, né? Então você tem que estar inscrita. Tá lá nos grupos, a gente enviou por e-mail também o link, então tá tudo lá. As receitas do dos Vira-Viras estão disponíveis na bio também. Então os Vira-Viras que já apareceram nas lives estão lá. Os que vão aparecer ainda, eu vou desenvolvendo a receita e vou colocando lá. Regina, ela já ia contar tudo, gente. Não é assim, não pode contar tudo, não. Tem que deixar surpresa. Deixa eu só falar uma coisa. Os materiais já estão disponíveis para quem fez a inscrição comprar. Mas, assim, vamos instigar um pouquinho, né? Nem toda vaquinha precisa ser branca, preta, de pezinho marrom, né? Quem sabe alguém aí resolve fazer uma vaquinha psicodélica. Então, assim, fique à vontade. Eu ia adorar, gente. Se vocês fizerem uma vaquinha toda colorida, ia ser muito legal. Né? Então, fique à vontade. Quiser fazer uma vaquinha colorida, quiser fazer ela de uma cor só também, fique à vontade. Não precisa... Na receita eu indico os fios que eu usei, mas se você quiser usar fio de outra cor, outro fio, fica à vontade. Ia ser bem legal. A gente tá doida para ver os resultados que vocês vão ter. A Ana perguntou como tenho certeza que me inscrevi. Ana, primeiro que você tem que receber um e-mail, né? Para você confirmar a sua inscrição, você vai receber um e-mail logo depois de colocar seu e-mail lá no site. E daí você vai clicar no link que tem nesse e-mail. Aí você já vai para uma tela que está dizendo obrigada, você está inscrito, tá? Depois disso, você vai receber um e-mail de boas-vindas. Se você não recebeu, dá uma olhadinha na caixa de spam, no lixo eletrônico, pode ser que tenha caído lá. Se você recebeu esse e-mail, é porque você já está inscrita, tá bom? E se você não recebeu o e-mail com o link, pode ser que na hora que você se inscreveu, você escreveu alguma coisa errada. Então, tenta de novo, coloca o e-mail de novo que dá certo. Eu, por exemplo, sou mestre em escrever e-mail errado.
né? A gente já viu, tem gente que escreve, sei lá, Hotmail, esquece o O, esquece o A, coloca E no lugar. Então, se você não recebeu esse e-mail de boas-vindas, que fala lá do grupo, né, do grupo do Telegram, do Facebook, é porque você pode ter errado o seu e-mail, então vai lá e se inscreve de novo, tá bom? Freiei mesmo, Regina. Senão, daqui a pouco vocês estão sabendo de tudo, daí não tem graça, né? A pessoa fala mais que a boca, né? A língua pensa mais rápido que a cabeça, é problema. O que mais que a gente ia falar? O próximo papo de amigurumeira vai ser... Hoje a gente decidiu esse tema, né? Vai ser uso dos amigurumis, né? Sim, uso dos amigurumis. Isso é muito importante porque, né? A gente já falou aqui que dependendo do uso... É o material que você pode usar. Material, né, várias outras coisas. Então, é o próximo Papo de Amigurumeira, sábado, 10 horas da manhã, dia 6. 5. 6. 6? Dia... Uhul! Dia 6, véspera do meu aniversário. Dia 7, aniversário da prof. Amanhã é aniversário da minha mamãe, que nasceu no Dia das Bruxas. A bruxinha da família. E o que mais que a gente ia falar? Fazer a minha propaganda, né? Agora claro! Eu vou fazer Então para que agora eu vou... Introdução, né? Que rufem os tambores. Para quem não conhece ainda, vai lá. Eu tenho uma lojinha, eu e a Thalita temos uma lojinha que é a imaginalinha.com.br. Lá, então eu tenho os meus amigurumis e a Thalita... Ela faz bonecas, bichinhos de pano e bordados. E agora ela tá... Hoje às 8 horas da noite, vai abrir para encomendas de bonecas, tá? Então vão ter 2 modelos de bonecas, vai estar tudo explicadinho lá. Vai ter um formulário, tá? A gente já tá com bordados, encomendas de bordados abertas. Então, se você for lá na abinha encomendas lá no nosso site, já tem lá. E daí eu vou abrir a de bonecas. Então, essa aqui, ó, é um modelo novo de boneca que eu criei. Ó, o que eu falei do cabelinho, tá vendo? Eu fiz o cabelinho dela naquela lã toda maluquinha. Toda mescladinha. Então, e esse aqui é o modelo de boneca para brincar. Então, eu chamo assim porque eu criei ela com a ideia mesmo que ela pudesse ser uma companheirinha de brincadeira. Então, ela é toda molenga, ela é toda embutida, né? Pode puxar à vontade o cabelo, pode puxar, pode fazer penteado. Gente, a roupa dela é toda de tirar, né? Então, eu coloquei velcro aqui também para não ser botão nem nada para a criança não ter problema. E ela é toda, ó... articulada, a roupinha inteira dela sai. Então, assim, se vocês gostarem de boneca, tiverem presente para dar pro Natal... Vocês não têm noção como essa boneca é fofinha, gente. Ó, eu tô apertando ela aqui para vocês terem uma ideia. Ela é muito fofa, gostosinha de brincar, né? Então é isso. Então, fazendo aí minha propaganda, né? Hoje começa a encomenda. Então, tem esse modelo e tem o outro modelo que é a Tilda, que é daí decorativa, tá? E você pode personalizar, pedir, eu tenho a minha filha tem, sei lá, cabelo de tal cor, não sei o que, eu queria que fosse parecida com ela. Pode personalizar também, né? Então, para Natal aí, ó, um presente bem legal. Oba, amanhã, ó, dia 7 tem mais uma... Acho que é dia 7, né? Aniversário. Acho que meu aniversário também deve ser no dia 7. A Célia perguntou como é que faz para lembrar da quinta-feira. Então, Célia, você pode brigar comigo, por exemplo, que eu devia estar fazendo história, lembrando todo mundo que quinta-feira tem a live Vira-Vira. E também a Thalita, você aproveita e briga com ela, porque ela sempre manda, né, um aviso. Eu mando por e-mail. Então, se você em algum momento se inscreveu com a gente, você deve estar recebendo um e-mail dizendo as coisas, o programa da semana.
Essa moça aqui, né, precisava aparecer nos stories e colocar aquele lembretezinho, que aquele lembrete é uma boa para vocês, né? Ele dá Gente, aquele aviso, assim. vocês podem não acreditar, mas eu tenho, assim, uma coisa com câmera. Eu odeio câmera. Então, pode não acreditar, mas é isso mesmo. Então, eu tenho um problema muito sério com story, mas eu tô tentando, sim, me policiar para melhorar isso. Mas, Célia, pensando em você, eu vou começar a fazer os stories. Com o lembrete. Com o lembrete, Mas é isso, Célia, e colocar aí no seu celular, ó, toda quinta-feira, 19h30, live Vira-Vira. Todo sábado, 10 horas da manhã, Papo de Amigurumeira. Põe um lacinho no dedo para não esquecer. Então tá, então é isso? isso. Então, acho que é isso. Então, por hoje, ficamos assim. Até quinta-feira, na live Vira-Vira, com o gatinho. Queremos ver tequitas por lá também. Tequitas, para quem chegou agora, o que é uma tequita? O que é uma tequita? Uma tequita é aquela pessoa que sabe que fazer amigurumi é muito bom, mas criar amigurumi é libertador. Isso é uma tequita. Então venha ser uma tequita. A gente adorou esse termo, então agora a gente vai usar para sempre. As tequitas, pronunciem-se aí, levantem a mãozinha, falem pra gente quem é tequita. Tá bom? E até quinta-feira, né? Chega no Telegram também. Também, sim. também. A gente sempre manda lembrete, porque a gente sabe que tá todo mundo correndo, né? Às vezes esquece. Então manda ali 10 minutinhos antes para vocês saberem que a gente tá entrando. Daí você sai correndo do banho e vai assistir. Ainda bem que não é com participação ao vivo, né? Então tá bom. Então, até quinta-feira ou até sábado. Um beijo para vocês, bom fim de semana. Tchau. Tchau, tchau.